Olá pessoal, eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Primeira Igreja Batista em Aljetibá e também professor do Seminário Teológico Batista do Leste da Mata. Nós tivemos a primeira aula, a aula 1, parte 1, a aula 2, parte 2, e agora nós teremos a aula 3, a aula 1, parte 3, onde nós estaremos falando sobre a exegese pós-reforma. Mas antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor numa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículos 16 e 17, que diz assim, na minha Bíblia, eu estou usando hoje a Bíblia de estudo Shed, vai dizer o seguinte: o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pessoal, muito bem, quando nós lemos esse texto é muito interessante, porque foi o texto onde Martinho Lutero ele descobriu o Evangelho, foi através de Romanos capítulo 1, versículo de número 17, quando ele entendeu que o homem era justificado pela fé em Cristo e não pelas obras somente. E ali a gente vai observar que tanto a palavra fé como crer, no grego, tem o mesmo significado, ou seja, só mediante a nossa fé, a gente crê em Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, então nós estamos salvos. Ao longo da história, a gente vai ver que logo no período da Reforma, que impulsionou Martinho Lutero a fazer a Reforma, entre muitos assuntos que Martinho Lutero ele despertou para a Reforma, foi a questão das indulgências, de que a igreja não podia salvar ninguém, muito menos o clero, ele não podia salvar ninguém. Então Martinho Lutero, entre tantos assuntos que levou Martinho Lutero a fazer a Reforma e também as suas 95 teses, nós podemos dizer sobre a questão de o homem é salvo em Jesus e somente por ele. Muito bem, a exegese pós-reforma, que foi de 1550 a 1800, é interessante que o Concílio de Trento ele reuniu-se em várias ocasiões de 1545 a 1563 e elaborou uma lista de decretos expondo os dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. Outra coisa interessante, os protestantes reagiram com o desenvolvimento de credos que definam sua posição. Então é interessante que esse Concílio de Trento ele começa então a formar um decreto aonde os protestantes eles eram criticados. Uma das coisas era de não entender, de não aceitar também de que o homem era salvo pelas indulgências e também a igreja tinha esse poder de salvar o homem, que na verdade os protestantes entenderam que a igreja, assim como foi a reforma de Lutero, que só quem podia salvar o homem é Jesus. O homem só podia ser salvo mediante a pessoa de Cristo e somente por ele. A igreja ela não tinha nenhum poder de salvação. O papado, por exemplo, ele não tinha nenhum direito. O Papa ele não tinha poder de salvar ninguém. Só quem podia salvar é o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, como nós já falamos na aula passada, quando o próprio apóstolo Paulo, a gente vai observar que ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a gente vê no livro de Atos também, quando Atos 4:12, quando ali há um discurso dos apóstolos, e aí Lucas faz a questão de narrar esse fato, e quando diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a gente vê aí o confessionalismo, onde o Concílio de Trento reuniu-se em várias ocasiões e elaborou uma lista de decretos e dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. Por sua vez, os protestantes também, eles reagiram com o desenvolvimento de credos que definam
sua posição. Então eles começaram a se posicionar dentro justamente dessa lógica da qual Martinho Lutero, Calvino, né, e tantos outros homens da Reforma, eles entenderam, foram iluminados pelo Espírito Santo, principalmente a questão de que o homem é salvo somente pela graça, mediante a fé em Jesus, e não pela igreja, muito menos pelo dogma da igreja, muito menos pela indulgência. Muito bem. A certa altura, quase todas as cidades importantes tinham seu credo predileto, com a predominância de amargas controvérsias teológicas. Então você vai ver que aí nesse período aí, da pós-reforma, começam as controvérsias teológicas, né, entre vários assuntos que surgem sobre as questões teológicas. Os métodos hermenêuticos durante este período, a miúde, eram deficientes. Por quê? Porque a exegese, ela se tornou uma criada da dogmática e muitas vezes degenerou-se em mera escolha de texto para a comprovação. Então, a única forma que havia ali de combater até mesmo os falsos ensinamentos era ter realmente uma consciência daquilo que realmente o texto queria dizer. A exegese aqui, ela já havia alguns exegetas na época que se preocupavam justamente com isso. Agora é claro que era muito deficiente. Por quê? Porque a exegese se tornou uma quê? Criada da dogmática. Então a dogmática começou a andar quase de lado a lado, ou vice-versa, com a exegese com a dogmática, e aí começa a trazer um certo problema para o seio da igreja daquela época. Ao descrever os teólogos daquela época, Farrar diz que eles liam a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. Então havia essa questão do ódio teológico. Abro aspas, parece que nós estamos vivendo no tempo de hoje, né? A questão a intolerância, vamos dizer assim, intolerância religiosa, né? Então é uma coisa que naquela época também aconteceu. Foi a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. Então havia também toda essa questão já começa as brigas teológicas. Se você estudar, por exemplo, o livro Cristianismo através do século, você vai ver que o autor ele traz na história vários movimentos religiosos, até um perseguindo o outro. Aí já não era mais só a igreja romana, mas outros movimentos começaram a surgir, e começa então aquele ódio, né, aquela perseguição teológica de não aceitar a ideia do outro, tá certo? Muito bem. Aí vai surgir também o pietismo, né? O pietismo surgiu como? Como uma reação à exegese dogmática e muitas vezes amarga do período confessional, tá? Filipe Jacob Spener, você vai ver ali o período de 1635, 1705, é considerado um líder do reavivamento pietista. Num folheto intitulado Anseios Piedosos, ele pedia o fim da controvérsia inútil. Tá? É interessante que a Bíblia diz assim: não entreis nas questões loucas a respeito da lei, porque por causa disso muitos até se afastaram. E é verdade, começou a surgir as controvérsias inúteis, né? O retorno ao interesse cristão mútuo e as boas obras. Então esse pietista, que é o Filipe, o que ele faz? Ele fala: olha gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de ficar discutindo essas controvérsias inúteis e vamos voltar ao quê? Ao interesse cristão mútuo e as obras, né? Melhor conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos e melhor preparo espiritual para os ministros. Então ele agora começa a chamar a atenção para que, em vez dos cristãos ficarem brigando nas controvérsias teológicas, eles deveriam se unir. Eles deveriam fazer o que? Buscar as boas obras, ter interesse mútuo pelas boas obras, do conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos, o preparo espiritual dos ministros, né? E aí você vai ver que esse problema de polêmicas dentro do próprio evangelho, ou dos evangélicos, né, de uma maneira geral, você vai ver que se perdura até hoje, né? Não tem igreja que às vezes interpreta ali que pode usar véu, aí fala que quem não usa véu está em pecado, e tem a outra que ela não corta o cabelo, mas diz que por eles não cortar o cabelo, eles acabam acusando os outros que não vão entrar no céu por causa disso. Então, certos assuntos, que inclusive no nosso tempo também tem muito, que não vai levar a nada, que não vai ter não vai ser saudável para
a própria pregação do Evangelho, ainda que o Evangelho por si só, ele já fala. Então, quando a gente olha essas controvérsias inúteis dessa época aí, da pós-reforma, você vai ver que já havia essas questões aí até chega, vamos dizer assim, até questões doutrinárias, né? Você vê que tem pessoas que elas são falta-lhes tanto conhecimento que elas são capazes de dizer que aquele que não fala em línguas, por exemplo, ele não vai para o céu, mas na verdade o dom espiritual não é item para a salvação, porque senão ele exclui todo o mérito de Cristo. A obra, ela só passa a valer quando a pessoa tem Cristo, mas caso contrário, né, a obra em si não é nada, como o próprio Tiago fala isso. Então a gente vê já essas controvérsias entre cristãos, isso não é de hoje, isso já existia há séculos, inclusive no período da pós-reforma. Bom, o pietismo fez significativas contribuições para o estudo da Escritura, mas não ficou imune às críticas. Então o pietismo ele contribuiu muito para o estudo das Escrituras, mas havia crítica a respeito, né? Então eles enfrentaram também críticas sobre até a própria interpretação, né, da Escritura, e também quanto ao seu significado, tá? Muito bem, depois nós vamos ver o racionalismo, né? O racionalismo foi uma posição filosófica que aceitava a razão como quê? A única autoridade que determinava as opções ou curso de ação de alguém. Olha só que coisa, ela, aceitava a razão, então tudo era questão da razão. Então isso é muito perigoso, porque se você não unir a razão e a fé, você acaba cometendo equívocos, né? Ela então começa a razão como a única autoridade que determina as opções do curso de ação de alguém. Surgiu como um importante modo de pensar durante este período e cedo devia, né, causar profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. Então essa questão da razão, que já existia, né, tudo era feito à luz da razão, isso de uma certa maneira causou um profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. A gente tem que saber analisar essa questão. É claro que a gente, quando vai até estudar determinado texto das Escrituras, é muito importante a razão, sim, mas você não pode levar só pela questão da razão, você tem também que ter a questão da fé. Muitos textos na Bíblia, né, você vai ver aí que as pessoas até querem contradizer a palavra do Senhor, né? Certa feita, um cientista, ele chegou para Russell Shedd e disse assim: Dr. Russell Shedd, eu não acredito que Israel passou pelo meio do mar a seco. A Bíblia, ela mente nessa questão. E aí ele falou: não, porque provavelmente eles passaram segundo a história, porque a história mostra que em um determinado momento o mar fazia isso, fazia aquilo e tal, e eles então provavelmente passaram com água na canela. E aí o Dr. Suchede responde: aí que está o mistério de Deus e aí que está o milagre, todos os egípcios se afogarem com água na canela. Então, realmente, quando nós temos a razão e a fé, a gente consegue responder com ousadia, com intrepidez a razão da nossa fé. Tá certo? Muito bem. Durante o período que se seguiu a reforma, o uso magisterial da razão começou a emergir mais plenamente como nunca antes. Surgiu o empirismo. O que é empirismo? A experiência, né, vamos dizer assim, né? Crença que o único conhecimento válido que podemos possuir é através dos 5 sentidos. 5 sentidos. E avaliou-se ao racionalismo. Olha só, então só através dos sentidos, né, vamos dizer assim, da experiência do sentido ali, é que se podia realmente chegar a uma conclusão, né? E tem coisa, quando a gente pega a palavra de Deus para a gente estudar, tem coisas assim que você vê que, a ciência, ela nunca vai explicar, a ciência nunca vai ter uma explicação, porque são coisas que estão relacionadas aos mistérios de Deus, à atuação de Deus, né? De um Deus que pode todas as coisas. Mas existem esses pensamentos, né, que muitas vezes, se a gente não tiver alicerçado realmente na palavra de Deus, a pessoa acaba até cedendo, né? E aí muitas vezes caindo até no contexto de heresia.
Muito bem, a associação do racionalismo com o empirismo significava que muitos pensadores de nomeada estavam alegando que a razão e não a revelação devia orientar nosso pensamento e ações, e que a razão seria usada para julgar que parte da revelação era considerada aceitável, que chegaram a incluir somente aquelas partes sujeitas às leis naturais e à verificação empírica, né? Olha aí, a verificação da experiência, dos sentidos, né? Então a gente vê que esse pensamento aí, ele de uma certa maneira trouxe uma certa dificuldade, e até inclusive alguns cristãos da época se deixaram também se influenciar pelo racionalismo, certo? Muito bem. E aí vamos então para a exegese moderna, 1800 até o presente, tá? Esse período presente, né, até o século presente. Muito bem. Liberalismo. O liberalismo filosófico lançou a base do liberalismo teológico. Os racionalistas alegavam que tudo que não estivesse conforme a mentalidade instruída devia ser o quê? Rejeitado. Olha só que coisa interessante, né? Ou seja, somente a partir de uma mentalidade instruída deveria ser qualquer coisa que não estivesse, né, melhor dizendo, o que não estivesse conforme a mentalidade instruída devia ser o quê? Rejeitado. Então, essa é a grande questão do liberalismo, né? Então, isso causou também um certo desconforto para os cristãos da época. Também, sofrendo a influência do pensamento de Darwin e de Engels, a Bíblia chegou a ser vista como um registro do desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel e mais tarde da igreja. Olha só, então eles acabam agora, tá? Esse Engels, o que ele faz? Ele pega o pensamento de Darwin e ele vai tentar aplicar o que? No registro, né, do desenvolvimento da consciência religiosa. Cada um desses pressupostos influenciou profundamente a credibilidade que os intérpretes davam ao texto bíblico. E desse modo teve importantes implicações para os métodos interpretativos, né? Então a gente vê aí que até hoje, com certeza tem pessoas que se dizem cristãos, mas que ainda defendem, tem na cabeça a teoria de Darwin, né? E aí complica, porque você não vê nada do que Darwin muitas vezes fala lá no livro de Gênesis, né? Inclusive, certa feita, conta-se a história de que uma certa feita Darwin chamou um missionário para pregar para ele. Conta-se que Darwin chegou e falou assim para o missionário: vem tentar convencer eu e os meus discípulos, né, de que o homem não veio do macaco. Darwin então disse, o missionário respondeu para Darwin assim: Deus me chamou para pregar a homens e não a macacos, né? Então você observa aí que por muito tempo ainda o pensamento darwinista, né, ele causava muito problema, inclusive na própria interpretação do Gênesis, né, que é onde geralmente o darwinismo ele não aceita, né? Mas quando você faz uma boa exegese do texto bíblico, livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Bom, era frequente a mudança do próprio foco interpretativo. A pergunta dos eruditos já não era o que é que Deus diz no texto, e sim, o que é que o texto me diz a respeito do desenvolvimento da consciência religiosa deste primitivo culto hebraico. Então, realmente, começa, né, as perguntas serem feitas, né? Depois, pessoal, vamos ver aí o neo-ortodoxia, né? É um fenômeno do século XX, ocupa em alguns aspectos uma posição intermediária entre os pontos de vista literal e o ortodoxo, né? Rompe com a opinião liberal de que a escritura é tão só produto do aprofundamento da consciência religiosa do homem, mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação, né? Então, a neo-ortodoxia ela tem essa questão, que é mera consciência religiosa do homem, as escrituras.
E aí, quando a gente pega a carta de Pedro, a gente já leu, não foi na primeira aula, quando Pedro diz: nenhuma parte da Escritura é de particular erudição, mas que os homens santos de Deus falaram, movidos, algumas traduções, segundo o Espírito Santo. Tá? A gente vê aí também, pessoal, podemos observar as posições neortodoxas sobre diversos problemas diferentes das ortodoxias tradicionais. A infabilidade ou inerrância não tem lugar no vocábulo neo-ortodoxo, né? Ou seja, o que é a infabilidade? A Bíblia é infalível e ela não tem nada nela errado, né? Mas no vocábulo neo-ortodoxo, né? Com certeza a infabilidade ou a inerrância não tem lugar, tá certo? Porque Deus é perfeito, Deus permitiu que a sua palavra fosse escrita, né, como nós já falamos, homens de diferentes culturas, homens de diferentes, vamos dizer assim, pensamentos, mas que, quando usados por Deus, apontaram para o mesmo alvo, ou seja, obedecer e fazer a vontade de Deus, né, e ser um instrumento em suas mãos. Depois nós podemos ver a exegese gramatical, a etimologia das palavras. O significado etimológico das palavras merece atenção em primeiro lugar, porque precede todos os outros significados. Essa exegese gramatical é aquela questão que a gente falou na segunda aula, na primeira aula nós falamos sobre Jesus, o pão da vida. Quando você pega a palavra e você vai fazer a etimologia dela, o seu significado, né, o que ela realmente quer dizer, aí você vai começar a entender, né, qual é o lugar que você vai aplicar realmente aquele texto. Ou seja, você vai pegar aquele texto, você vai analisar a etimologia da palavra, o que ela realmente significa, o que ela quer dizer, e aí sim, você vai ter, a partir daí, como nós já falamos, os recursos, né, para que você possa expor o seu texto com mais segurança. Muito bem. Tomemos a palavra hebraica ofer, purim, e kaporet, traduzidas respectivamente por resgate, redenções ou expiações, e propiciatório. Todas elas são derivadas da raiz kafar, que significa o quê? Cobrir, né? E contém a ideia de uma redenção ou expiação realizada por uma certa o quê? Cobertura. Isso quer dizer que o pecado ou o pecador é coberto pelo sangue expiatório de Cristo, que foi tipificado pelo sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento. Lembra que Deus diz que a sombra do que vemos hoje é reflexo do Antigo Testamento, né? E aí quando você vê lá, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 12, que fala da Páscoa, quando você vê ali, né, o cordeiro que ele não podia ter nenhum defeito, não podia ter nenhuma manchinha, ele tinha que ser perfeito. Quando você pega lá os pães asmos, né, que era aquele pão sem fermento, né, tipo um prato, um modelo de um prato, vamos dizer assim. Quando você vê as ervas amargas, e aí você pega o próprio texto e você vai analisar o texto, o que significava para os judeus, né, o pão levedado, o cordeiro, né? Quando o Senhor manda Moisés falar ao povo para eles calçarem os pés, pegar o cajado, né, e se preparar para sair, você vai entender, quando você pesquisa tanto na questão histórica quanto na questão cultural, você vai entender por que esses elementos, porque Deus mandou que Moisés falasse para o povo o cordeiro, qual era a função do cordeiro, e tudo isso, quando a gente pega aí na questão da salvação, você vai ver que tudo aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que foi ser defeito, né? A ervas amarga, não só o amargor de Israel durante os 430 anos no Egito, mas também o que Cristo passou, ao seu sofrimento, o pão asmo simbolizando a santificação. Então quando você, a separação também, então quando você pega o texto e você vai trabalhando o texto, você vai pegando as partes do texto, você vai examinando a etimologia, você vai pegando, como eu já falei, o leste, você pega um bom dicionário,
enfim, você vai ter realmente o sentido daquilo que o texto realmente ele quer falar. Então, ou pegue a palavra eclesia no Novo Testamento, derivado de eker, akalem, ela é uma designação da igreja, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, e aponta para o quê? Para o fato de que essa consiste de um povo chamado, isto é, separado do mundo em devoção especial a Deus. Então, quando você pega também a palavra eclesia, que é os chamados para fora, e você vê esse significado aí, né, separados do mundo em devoção especial a Deus. A gente vê muito hoje na internet lá, essa questão da pandemia, por exemplo, né, um exemplo que eu vou dar, não vou à igreja, aí, mas a igreja somos nós, como é que a igreja vai nela mesmo? Não, gente, hoje o termo igreja, ele passou a ser comumente relacionado aos templos, né? Aos templos. Eu não vejo mal nenhum, às vezes a pessoa usar o tema, eu vou para a igreja, mas ela vai, não, aí a pessoa fica amando por exemplo, sem necessidade, porque na verdade a igreja, ela é o que eu falo, ela é uma agência que a igreja somos nós, o povo reunido, mas comumente os templos começou a ser chamado de igreja. Isso não tem por que a pessoa ficar arrumando polêmica por causa disso, né? E outra coisa também, a igreja de Jesus aqui na terra, claro, como a agência do Senhor aqui, né? Ainda que algumas vezes possa ocorrer risco, né? Porque o mundo odeia a igreja, o próprio Jesus falou assim, como meu diário odiarão vocês também, mas o que importa é a igreja saber qual é a função dela, né? Chamado. Nós fomos chamados por Deus, um povo separado, isto é, separado do mundo em devoção quê? Especial a Deus. Só que essa devoção não é só ficar no templo lá, não, essa devoção é você se envolver com Jesus, né? Como o apóstolo Paulo escrevendo se não me falha a memória, em 1 Coríntios, deixa eu só conferir aqui na Bíblia, só para você entender aqui, para a gente não falar, não dar referência errada, né? 1 Coríntios, capítulo, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo isso, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse é o papel da igreja, é um povo chamado, isto é, separado do mundo, em devoção especial a Deus, né? Que vai além de ficar nas quatro paredes, tá certo? Bom, tomemos as palavras hebraicas, fé, purim, eika e caporet, traduzidas respectivamente por resgate, redenções ou expiação ou propiciatório. Todas elas são derivadas da raiz kafar, que significa cobrir. Olha só, e contém a ideia de uma redenção, expiação, realizada por uma certa cobertura. Lembra lá do Egito, quando Deus falou assim, olha, você diga, Moisés, ao povo, que à meia-noite eles peguem, eles põem nos lugares da porta o sangue com o isopo, né, na porta, e à meia-noite, quando o anjo passar, o anjo do destruidor passar, a casa que tiver marcada não vai ter nenhum morto. E foi justamente o que aconteceu. Cobertura, eles estavam cobertos, né? Isso mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Quando a gente vê também o povo de Israel, após sair lá do Egito, diz a Bíblia que à noite o Senhor ia como uma coluna de fogo, e durante o dia ia numa nuvem, né? À noite para iluminar e durante o dia para protegê-los. É interessante que a Bíblia diz que Israel andou no deserto, né? E as suas sandálias ou os seus sapatos nunca se envelheceram, nem as suas roupas, né, se acabaram. Só para você ter uma ideia, isso mostra o quê? O cuidado de Deus, a cobertura que Deus tem. Então, que Deus dá ao seu povo. Quando você pega a palavra, você vai realmente buscar a sua etimologia, o seu significado, você vai descobrir coisas maravilhosas sobre aquilo que o texto quer falar. E um deles é esse cobrir, que, né, contém a ideia de uma redenção, expiação realizada por uma certa cobertura. Tá? Beleza? Vamos lá. O pecador é coberto pelo sangue expiatório de Cristo. Por isso que teve lá no Êxodo aquele simbolismo, né? A última praga, a morte dos primogênitos. Você vai ver que Deus mandou que eles comemorassem a Páscoa, fechar, né? E eles então obedeceram o que Deus havia mandado. Caso eles não obedecessem, eles poderiam ser
também atingido pelo anjo destruidor. Mas você vai ver que já havia aí um simbolismo, né, de tudo aquilo que Jesus haveria de fazer e ser por cada um de nós pelos nossos pecados, tá? Que foi tipificada pelo sangue do sacrifício do Antigo Testamento. Ou pega a palavra que existe no Novo Testamento, derivada de Ek e Kaleim. Ela é uma designação da igreja, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, e aponta para o fato de que essa consiste de um povo chamado, isto é, separado do mundo em devoção especial a Deus. Bom, uso correto das palavras. Para interpretar corretamente a Bíblia, o intérprete deve ter conhecimento do significado. Gente, é importante, não tem como você fazer uma exegese sem você conhecer o significado da palavra. Quando Deus pega e fala com Oséias, que o nome dele seria Josué, tá? É totalmente a questão da salvação. Josué, aquele que salva, aquele que vai conduzir o povo pelo deserto, né? Vai dar continuidade. Então, a gente deve conhecer, tá? E saber o significado que a palavra adquiriria no curso do tempo, do sentido em que os autores bíblicos a usaram, né? Então é muito importante isso. Tem que chegar lá e procurar lá no dicionário, no léxico, no hebraico. Você vai procurar ali o que a palavra ela significa, e aí então você vai conseguir entender o sentido daquilo que eles realmente queriam passar. Muito bem. Pode-se pensar que isso deve ser facilmente feito por meio da consulta a alguns bons o quê? Acabei de falar agora, léxicos, que geralmente dão significado que originais e derivados das palavras, e geralmente significam em que sentido elas devem ser usadas em passagens particulares, né? Isso é muito interessante. O léxico é bom por isso, porque ali vai ter a palavra, o significado, e aonde que essa palavra ela deve ser aplicada, tá certo? Muito bem, na maioria dos casos isso se aplica o quê? Perfeitamente. Quando Jesus fala, eu digo, dizendo lá, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí muitas pessoas às vezes interpretam errado, porque ali, quando Jesus está falando desta, não a Pedro, mas a ele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é importante a gente sempre conhecer, né, o que a palavra ela realmente significa, de maneira que a gente vai ter uma interpretação, né, que vai ser bem satisfatória e que com certeza não cairemos em heresias, né, porque a gente vê muita gente por aí que são hereges, justamente por causa disso, porque às vezes falta a interpretação correta do texto, de ter realmente aquela paciência de interpretar o texto como ele é, de procurar entender a palavra, e aí com certeza, quando a gente pega o léxico, a gente se preocupa aí com a interpretação de como ela é, a gente com certeza vai ter aí uma boa exegese, tá? Bom, Mateus 16, 18, eu vou pegar aqui na minha Bíblia aqui, Mateus 16, 18, vamos ver lá, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vai falar assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero ler com você um negócio muito interessante aqui. Olha o comentário, eu quero ler com você o comentário de Mateus a partir do Russell Shedd, porque como que o Dr. Russell Shedd, ele interpreta, como ele comenta sobre esse texto. Nós vamos dizer assim, como ele comenta. Olha só que coisa interessante. Esta pedra, apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro, que é a pedra fundamental da igreja.
é Cristo mesmo, segundo o próprio Pedro. Segundo o próprio Pedro. Você vê lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 8. Você vê Mateus 21, 42 a 44. Até certo ponto, todos os apóstolos são pedras fundamentais, mas só pelo fato de serem porta-vozes e testemunha do Evangelho, garantindo sua veracidade. Tá? Aí temos uma nota homilética aqui que o Russell Shedd comenta. Ó, a edificação da igreja depende, primeiro, da revelação de Cristo por parte de Deus. Tá? Segundo, de Cristo ser o fundamento. Terceiro, de Cristo exercer seu poder soberano. Quarto, dos discípulos confessarem a Jesus. 5, de levar o ataque até as portas do Hades. Portas do inferno, grego, Hades, lugar dos mortos. A igreja é construída não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também na sua obra que o abrigou a morrer, entrar no Hades e conquistar a morte através da ressurreição. 1 Pedro 3,18. Pessoal, qual é o sentido aqui? Que na verdade, o que se entende é que não é o inferno que vem à igreja. A igreja que vai ao inferno buscar o quê? Aqueles que estão lá sobre os braços de Satanás. Não é isso que Jesus falou? Olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só que coisa interessante. Aqui a ideia é de ir, a igreja, chamado, saído para fora, né? Então, a interpretação da palavra é muito importante para que a gente possa ter uma boa exegese. Vamos lá. Grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, indo por todo mundo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas se você pegar aqui, olha só como é que a ideia não é de ficar, a ideia de igreja é de ir. A igreja não tem ideia de ficar, tem ideia de ir, ideia de sair, chamados para fora, para o propósito com Deus, ver uma vida com Deus, chamadas do mundo. Vamos lá então, vamos ver aqui, lá em Marcos 16. O que diz Marcos 16? A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus, 16 a partir do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo mundo. Olha aí, tá? As melhores traduções vai colocar o tempo em gerúndio, indo por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, tá? Expelirão demônios, falarão novas línguas, e aí não quero entrar na questão, aí a gente tem que procurar, analisar cuidadosamente, né? Para a gente procurar saber que tipo de fala novas línguas, né? Para a gente poder chegar àquilo que realmente o texto ele quer dizer. Não vou entrar no mérito agora, mas fica até aí uma dica para vocês pesquisarem aí no original, procurar pesquisar em outras traduções, no léxico, né, para tentar procurar na própria Bíblia em grego, né, e você procurar aí para saber o que realmente o texto quer dizer, falando novas línguas. Bom, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, é interessante isso aí. Então, você vê que Jesus, ele dá uma ordem aí, né? E a gente vê aí
precisa realmente de uma exegese aí. Mas o que eu quero dizer para você, ou para vocês, é que a palavra igreja, ela não tem o sentido de ficar, ela não tem o sentido de ficar ali na zona de conforto. A palavra igreja, eclesia, sempre vai direcionar o significado para algo que é dinâmico, indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, indo, a ideia de ir. Por isso que eu falei anteriormente, que não é o inferno que vem a igreja que vai buscar aqueles que estão perdidos. E numa ocasião Jesus falou que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e haverá um só pastor, né? Agora, para ouvir a gente tem que falar, tem que pregar. Então a ideia de igreja, como nós falamos aqui, né, dá o sentido de o quê? De a gente ir e não de ficar, tá certo? Bom, ao mesmo tempo é necessário manter em mente que os léxicos não são absolutamente infalíveis. É muito importante isso. Por isso que é bom você procurar, ou vocês procurarem outras fontes, de outros dicionários, né, outros léxicos, vários comentários bíblicos, né, e para que você possa realmente chegar a uma conclusão. E menos ainda quando descem aos particulares. Eles simplesmente incorporam os resultados das obras exegéticas dos vários intérpretes que confiaram o julgamento discriminatório do lexicógrafo e frequentemente revelam uma diferença de opinião. Então, o que isso quer dizer? Que apesar de você consultar o léxico, né, e na maioria das vezes os léxicos, eles são resultados de exegeses que foram feitas, mas que na verdade também, no final eles têm divergência de opinião. Então, o que a gente precisa fazer? Não se ater apenas uma obra. A gente tem que pegar outras obras também para poder conhecer. Tá certo? Muito bem. Precisamos levar em consideração, ao fazermos uma exegese, né? Estamos falando da exegese do século XX até o nosso tempo, né? O uso de palavras sinônimas, é importante isso. Quando você for pegar a palavra, procura saber o sinônimo, o que aquela palavra vai estar dizendo, né? O significado das palavras em seu contexto, pegar o contexto, o que aconteceu naquele momento para que aquele autor ele escrevesse, né? Vou tornar a dizer o que eu já falei na primeira e segunda aula. Lá na época de Paulo, quando Paulo escreveu as igrejas de Corinto, havia igreja que usava véu e outras não. E Paulo vai dizer, não é um costume em nossas igrejas. Em algumas igrejas era um costume usar véu, mas tinha outra que não. Tá certo? Então, saber o significado do contexto. Eu tenho que saber o que está dizendo ali. Como já falei algumas vezes, não é de minha autoria a frase, mas eu acho interessante. Texto sem contexto é pretexto para pecar. Uma palavra pode ter apenas um significado fixo no contexto em que ocorre, ela pode ter apenas um significado fixo naquele contexto. Às vezes ela não tem outro significado, porque naquele contexto ela simplesmente vai mostrar o que realmente naquela situação que está acontecendo, e aí você vai tentar encaixar outro significado, não vai dar certo. Pode até perder o sentido da frase também. Tá joia? Muito bem. A palavra grega, sarx, pode designar a parte sólida de um corpo, exceto os ossos, toda a substância do corpo, quando é sinônimo de soma, a natureza animal, sensual do homem, tá? A natureza humana, enquanto dominada pelo pecado, lugar e veículo dos desejos pecaminosos. Se o intérprete atribuísse todos esses significados à palavra como encontrada em João 6,53, nós vamos dar uma olhada aí para a gente ver, para nós vermos o que o texto quer dizer, tá? João 6,53. Vamos lá então. 6,53. Vamos lá. Bom, respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beber de seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Gente, olha só, se você não souber o que a palavra significa, a gente vai chegar à seguinte conclusão: tem que comer a carne física de Jesus. Olha só, quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga, né? Pessoal, é interessante. Olha só, se você olhar o texto anterior, o que Jesus está falando, vamos ler aí o 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Lembra o que eu falei lá atrás, quando Jesus disse que ele era o pão da vida, que estava relacionado à vida espiritual, à vida com Deus? Só que os fariseus estavam entendendo que isso aqui era a carne de Jesus mesmo. Olha só, está vendo? Então, falta de interpretação na situação. E esses fariseus, os escribas, eles eram os intérpretes da lei. Mas só que espiritualmente eles entendiam a lei como? Apenas na questão física e não na questão espiritual. Ele iria assim atribuir pecado em um sentido ético a Cristo, a quem a Bíblia representa como aquele sem pecado. Tá certo? Então, é muito importante quando a gente tem que pegar a palavra, um sinônimo, depois você vai fazer a transliteração dela, você vai procurar no dicionário, para que você possa fazer uma boa exegese, porque o texto fica assim bem compreendido daquilo que realmente o autor ele escreveu. Bom, se uma palavra é usada na mesma conexão mais do que uma vez, a suposição natural é de que ela tem o mesmo significado em toda parte. Às vezes você vê na Bíblia palavras repetidas, mas quando você procura o contexto, você vai ver que tem o mesmo significado, a mesma intenção, o mesmo propósito. Tá? Você vê que Jesus usa o maná no deserto, ele estava se referindo a isso, porque para eles, né, o verdadeiro pão eles comeram lá no deserto, os antepassados deles comeram lá no deserto. Jesus falou: o verdadeiro pão é aquele que Deus mandou, que ele é o pão da vida, o próprio Jesus é o pão da vida, e eles não estavam entendendo isso, tá certo? Um autor não usaria ordinariamente a mesma palavra em 2 ou 3 diferentes sentidos em uma única passagem, realmente, né? Com certeza o autor iria procurar de alguma maneira diversificar isso aí, tá? Muito bem. Auxílio interno para explicação de palavras. Consultar um léxico padrão ou alguns bons comentários. Olha só, creio que vocês devem já ter ouvido falar sobre o comentário bíblico de Chapo, que todo o Novo Testamento está em grego, tem grego em cima, e embaixo vem a tradução em português, tá? E você tem também o dicionário em grego, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Não, depois no final eu posso mostrar para vocês esse dicionário, esse comentário bíblico aí, vocês vão ver que é bacana pra caramba. Daqui a pouco eu mostro. Então, é bom consultar os comentários, nem sempre pode ser suficiente. Quando assim for, ele terá de recorrer ao uso de auxílio interno. Os seguintes são os mais importantes, os auxílios internos mais importantes. As definições ou explicações que os próprios autores dão às suas palavras constituem um dos mais eficientes auxílios, né? A definição e explicação.
As passagens paralelas também constituem um auxílio importante. Você pegar uma passagem paralela com a outra, você vai comparar as passagens bíblicas, também é muito importante na hora de você fazer exegese. Pessoal, então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, aonde você vai ver o comentário bíblico que eu acho muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Comentários bíblicos. Eu tenho aqui o de Chaplin, tá? Vou mostrar o Novo Testamento, como é que vai funcionar, como é que é. Vou pegar aqui o livro de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos, tá? Vou pegar aqui, papá. Você espera um pouquinho aí, o computador está um pouquinho. Deixa eu mostrar para você. Aí o comentário está falando do agradecimento. Tá? Esse é o comentário bíblico de Chaplin, tá? Tradução bíblica, aqui está uma introdução sobre como você fazer, você pesquisar, ver umas figuras aí mostrando como é que era na época, tá? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Muito bem, vamos partir, vamos pegar lá o livro de Mateus primeiro, só para você ver como é que seria esse comentário aqui, muito bom, tá? Esse comentário é comentário de Chaplin, tá? Você consegue comprar ele, você consegue baixar no PDF, mas você pode comprar ele também ele impresso. Ele impresso é bem caro. Não vou dizer caro não, vou corrigir isso. É um investimento bom, tá? Porque eu creio que literatura, ela não é gasto, é um bom investimento. Tá? Deixa eu passar aqui, para vocês poderem ver que coisa interessante esse dicionário aqui, esse comentário bíblico aqui de Chaplin, né? Às vezes você já tem ele em casa, né? Às vezes você já tem ele em casa, e que, se já tiver, que bom, tá? Mas deixa eu passar aqui. Passa aqui. Aqui fala sobre a fonte da informação, toda a questão histórica, aonde ele foi para poder achar as traduções, tá? Fala dos apóstolos, do período interbíblico também, que é muito importante saber aquele período entre Malaquias e o livro de Mateus. Aí ele vem falando dos Césares, ó, o César Augusto, tá? Tibério, vai estar a descrição aí, Vespasiano, Nero, né? Inclusive Nero foi aquele que botou fogo em Roma e acusou os cristãos, né? Então você vê aqui esse comentário interessante, porque esse comentário ele traz fatos assim muito bacanas, traz essas figuras, tá? Se você tiver condição de adquirir, tá? Qualquer coisa também, se você ele é bem grandinho, então qualquer coisa que você me pedir, aí a gente arruma um jeito de passar para você, tá? Deixa eu passar aqui rapidamente, que é grande, quero pegar lá a parte que está em grego, então vamos passar lá. Vamos passar lá, calminha aí, vamos ter paciência que a gente vai chegar lá, tá? Onde eu quero pegar aqui o primeiro capítulo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler genealogia, mas é na genealogia que você vai entender a linhagem do Senhor Jesus, né? De todos os seus ancestrais. É a partir daí. Então eu gosto bastante da genealogia, já preguei sobre a genealogia, inclusive uma das vezes que quando eu preguei, o título foi Deus conhece a sua história, né? Deus preservou toda a história para que Jesus pudesse nascer, e eu preguei certa feita sobre isso. Deus conhece a sua história. Dentro da genealogia do Senhor Jesus, eu consegui, então Deus me deu uma mensagem sobre isso. Mas eu tive que pesquisar, né, todos os parentescos de Jesus, né, da sua família, para poder entender realmente a importância da genealogia. É igual o livro de Números. Tem muita gente que não gosta de ler o livro de Números, né? Mas ali tem um significado espiritual, né? Nada na Bíblia está ali por acaso, tudo está ali porque tem um propósito, e o livro de Números não é diferente. Mas é muito nomes, às vezes difícil de pronunciar, realmente mas só que isso, os estudantes da Bíblia,
né, principalmente os que estão cursando seminário, e mesmo depois que terminar o seminário, precisa dar continuidade ao conhecimento. Então, ele não pode ser uma pessoa preguiçosa, que não gosta de ler, não gosta de pesquisar, não gosta de estudar, né? Tem que... Vou adiantar aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu ver aqui, se eu pego. Deixa eu ver aqui. Tá, então nós temos aqui, vamos pegar aqui, esse aqui é Mateus capítulo 7. Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus 12, vamos botar aqui 350. Vamos botar aqui 320. Que a gente nós vamos pegar lá. Pronto, já está melhorando. Mateus 5. Tá, vamos pegar aqui Mateus 4. Vamos pegar aqui Mateus capítulo 4, por exemplo. A gente poder entender. 310. Então vamos lá aqui, ó. Vou pegar aqui mais para cima. Eu estou querendo pegar aqui capítulo 5. Bom, vamos chegar aqui, nós estamos quase chegando. Capítulo 5. Espera aí, nós já estamos chegando lá. Beleza. Vamos lá. Calminha, pessoal. Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Vamos pegar aqui sobre a tentação de Jesus. Aqui. Vamos lá. Bom, está aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, qual é o comentário de Chaplin sobre esse texto? Vamos lá. O texto tem paralelos do Velho Testamento. Aí diz lá, vê Êxodo 34, 28, que fala de Moisés ao receber a lei de Deus. Porque diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Elias também passou pela prova de 40 dias. Olha só que coisa interessante. Israel foi provado 40 anos no deserto. Quando em criança, aos 40 dias de idade, Jesus foi apresentado no templo. Após sua ressurreição, ficou na terra por 40 dias. Olha só, antes de entrar na presença de Deus. Provavelmente as escrituras apresentam com o número 40 a ideia de quê? De prova. Olha só, porque, olha o comentário de Chaplin sobre esse texto. Você vai ver que aqui ele está em grego, tá? Aqui ele está em grego e aqui vem a tradução em português, tá? E aí ele diz o seguinte: esse número de 40 simboliza que prova, preparação ou provação. Olha só. Por que de 40? Então ele fala ali, ele traz um sentido, ele pesquisou dentro do grego para poder chegar a essa conclusão. Vamos continuar. A questão de Jesus passou esse período inteiramente sem comer, ou se foi um período em que ele pouco comeu, como jejum parcial. Tem resposta em Lucas que diz, nada comeu naqueles dias. Então aí lembra que eu falei o paralelo? Bom, aqui diz que Jesus jejuou, mas aí esse jejum foi parcial. Esse jejum ele foi realmente um jejum integral, ele não comeu nada. Aí ele pega o paralelo de Lucas, tá? Que lá em Lucas diz, nada comeu naqueles dias. Tais jejuns são conhecidos em tempos modernos. O jejum de Jesus não teve motivo ascético, ou seja, para adquirir mais poder, não, mas foi espontâneo,
mesclado com o quê? Preocupação mental e espiritual, o que é outra prova de seu tremendo desenvolvimento espiritual como homem. A visita dos anjos, versículo 11, ilustra a mesma coisa. Jesus não era asceta, né? Como João Batista. Não jejuava a fim de produzir experiências espirituais ou para ter motivos para ufanar-se. Não, e olha só que interessante. Quantas pessoas às vezes que jejuam, né? E acham que vou jejuar porque vou ter mais poder. Não, a questão que era mais espiritual, né? A aproximação. E aí, você vai ver aí também, para a gente já está encerrando essa parte aqui, quando eu falei sobre lésbica, falei sobre comentário, né? Você viu que nesse comentário aqui, Chaplin, ele pega lá a referência lá no Antigo Testamento para explicar os 40 dias, a série de 40 que a Bíblia mostra, né? Agora, por exemplo, outro exemplo, o versículo capítulo 4, versículo 3. Esse capítulo de Mateus fala sobre a tentação de Jesus. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Está em grego, e aqui é tradução em português, na nossa linguagem. Filho de Deus. E aí ele diz: vê nota detalhada sobre esse título, em Marcos 1. Então ele dá uma referência, ele vai lá em Marcos e vê a nota. A nota é quando está no rodapé lá do comentário da Bíblia, tá? Que a gente chama de nota de rodapé. A implicação do título, do modo como foi usado por Satanás, é que Jesus mantém uma relação especial com Deus, podendo ser divino, a despeito da ideia que Satanás realmente teve das palavras. A gramática do grego, condição, não indica se Satanás tinha dúvida ou não sobre a filiação de Jesus. Temos de deduzir isso do texto e não da gramática. Vê notas acima. O texto que pelo menos Satanás entendeu que Jesus declarou ter, ou que outros o disseram, essa relação é que esse fato não lhe era desconhecido. Provavelmente não teria tentado a Jesus como o fez se pensasse que essa relação fosse idêntica àquela que os homens comuns têm para com Deus. Tá certo? Então, muitos na época de Jesus diziam que ele não era Deus. Não era Deus. Né? Então, Satanás aqui, ele procura de uma certa maneira contestar, né, a divindade de Jesus. Muito bem, pedras, possivelmente certos cristais chamados melões de Elias, ou outros tipos de pedra da localidade que se parecem com pãezinhos, tá? Olha que coisa interessante. E que sua espiritualidade era de ordem tão elevada que às vezes simplesmente pedia antecessor pela comida. Assim, pois, o jejum resultava do seu desenvolvimento espiritual e não servia de meio para obter o mesmo. Aqueles que praticam o jejum testificam do fato de que a alma brilha mais do que durante tais períodos. Portanto, a prática do jejum tem valor quando, né, a gente vê isso aí, tá? Quando via isso. Então você vê que a questão do jejum, né, a questão de Satanás perguntar, então tudo isso tem um contexto histórico. Por isso que na hora que você vai fazer exegese do texto, é muito importante. Novo Testamento, grego, no Antigo Testamento, hebraico. Pessoal, você que está ao alcance dessa aula aí, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, e que essa aula 1, parte 1, aula 2, parte 2 e aula 3, parte 3, ela possa ter tido assim no seu coração, ter te esclarecido, e qualquer coisa, né, procure no seminário o nosso contato. O meu e-mail é luisanalista@hotmail.com, tá? Repetindo, o meu e-mail é luisanalista@hotmail.com. Qualquer dúvida, nos envie esse e-mail. E o meu WhatsApp, tá? É 339-8839-9244. WhatsApp do professor Luiz Carlos, né? 339-8839-9244. Um forte abraço, Deus te abençoe e nos encontramos
nas próximas aulas.